Você tem a Bíblia aí em mãos? Se tiver, por favor, abra comigo no texto do Salmo 113, versículo de número 5. Nós temos um casal nos visitando hoje pela primeira vez. Deus abençoe, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Aleluia. Está escrito assim: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Vou ler novamente. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Sabemos também que a presença do Senhor Deus, ela está em todos os locais, em todos os lugares que o nome dEle é clamado, que o nome dEle é chamado. Sabemos que o Senhor está em todos os locais. Eu invoco o nome dEle aqui, Ele está conosco. Nossos armados irmãos invocam o nome dEle lá na Austrália, lá na China, na Inglaterra, enfim. O Senhor está lá e o Senhor responde. É uma capacidade que às vezes é difícil de nós entendermos, porque nós temos uma mente finita. E Deus, Ele é eterno, Deus, Ele é infinito. Ele vai muito além, está muito além da nossa capacidade de entender e de compreender. Por quê? Porque se nós pudéssemos entendê-lo da maneira, do modo, do jeito como Ele é na verdade, nós não seríamos finitos. Não seríamos. Nós seríamos infinitos em nosso conhecer e em nossa sabedoria. E contemplaríamos então a infinita graça, bondade, misericórdia, poder e autoridade de Deus. Mas, irmãos, a Bíblia, ela nos diz algo muito importante. Ela fala assim, olha, as coisas que são encobertas, elas são para o Senhor. E as coisas que estão ensinadas, que estão abertas, elas são para o nosso conhecimento. Mas nós conhecemos de Deus aquilo que a Bíblia revela. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo nos diz, examine as Escrituras. Elas testificam de mim, elas falam ao meu respeito. Então, não é muito simples e muito fácil nós, com a nossa mente infinita, conseguir entender a infinidade, a plenitude, o infinito de Deus. Não tem como. Então nós aceitamos a coisa que? Pela fé. Pela fé nós aceitamos que elas são assim, porque Deus nos revela assim na palavra dEle. Deus tremendo, grandioso, poderoso, né? Agora, quando o Senhor Jesus Cristo, onde a Bíblia fala assim, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, quando esse Deus, então, Ele resolve, Ele se torna, Ele vem e recebe um corpo humano. Recebe um corpo humano. O Senhor Jesus Cristo, ao receber esse corpo humano, Ele fica praticamente reduzido àquilo ali. Ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, como ele pode hoje. Por quê? Porque ele estava dentro de um corpo, ele tinha um corpo. Na Bíblia Sagrada, nos apresenta algo da manifestação de Deus com respeito ao seu Filho Jesus. Em algumas ocasiões, o Senhor dirigiu-se a palavra
não diretamente a Jesus, mas dirigiu a palavra falando de Jesus, testemunhando a respeito de Jesus para as pessoas que estavam à volta dele. Por exemplo, quando ele foi batizado nas águas, a Bíblia fala que ele saiu das águas. Ao sair das águas, ao estar às margens do Rio Jordão, veio uma nuvem da manifestação do poder de Deus, e daquela nuvem então saiu uma voz falando com João Batista e falando com os demais que estavam ali. Este aí é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, em quem eu me alegro. E por que eu me alegro nele? Por que eu me alegro nele? Porque ele faz o que me agrada. Ele faz o que me agrada, por isso eu me alegro nele. Uma outra ocasião foi quando o Senhor estava lá no Monte da Transfiguração, estava lá e levou com ele Pedro, Tiago e João, as testemunhas que estavam lá presentes, e o Senhor então mais uma vez se manifesta numa nuvem, e daquela nuvem veio uma palavra dirigida não para Jesus, mas dirigida para, testemunhando para os outros que estavam ali. Este aí é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, porque ele faz aquilo que me agrada. Quando o Senhor Jesus Cristo aqui esteve, ele veio aqui, e ele veio para ser o nosso profeta. Ele veio para ser o nosso pastor, ele veio para ser o nosso redentor, ele veio para ser o nosso guia, ele veio para ser o nosso confortador e o nosso consolador. E quando ele veio, ele usou a palavra de Deus para exortar, para guiar, para dirigir as pessoas. Ele também usou a palavra de Deus para repreender algumas pessoas. Ele usou também a palavra de Deus para trazer cura, conforto, para trazer segurança, para trazer esperança para as pessoas. Então, ele usou a palavra de Deus, ou ele foi usado por Deus em sua palavra, para trazer ao coração das pessoas a necessidade que essas pessoas demonstravam. Aquilo que o Senhor via, aquilo que o Senhor olhava, irmão, não tem como escondermos absolutamente nada do Senhor. Então, o Senhor, Ele sabe tudinho de tudo. De tudo. E Ele tem sempre uma palavra certa. Ele sempre tem uma palavra certa. E o Senhor Jesus Cristo, Ele não apenas teve essas palavras dirigida ao seu povo, mas às vezes ele teve algumas manifestações de palavras que ele usou-as para elogiar alguém. Não são muitas, não são muitas. Certa ocasião, quando ele diz assim que ele entregou aquele fazendeiro que partiu e deu talentos, 5 para um, 2 para outro, 3 para outro, 1 para outro, tal, tudo bem, entregou, né? Quando ele volta, ao retornar, logicamente, aquilo que ele deu era dele. Então, aquilo que ele havia dado, teria que ser tratado de modo tal que viesse a desenvolver aquilo. Por exemplo, todos nós indistintamente temos um dom que veio da parte de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, todos nós temos a salvação e é um dom de Deus. Mas quando nós começamos a desenvolver a salvação, então nós alcançamos da parte do Senhor outros dons. Para que me desenvolver diante do Senhor? Eu já estou salvo, vou ficar com esse dom que o Senhor me deu. Pronto. Maravilha, vou ficar. Agora tem outras pessoas que eles recebem o dom, os talentos do Senhor, e o que eles fazem? Eles colocam em prática. Eles começam a desenvolver aquilo, E a Bíblia nos fala que chegou um dia desse Senhor retornar e exigir aquilo que era dele. Não pertencia e não pertence a mim os dons de Deus. Não são meus. Os dons são do Senhor. E Ele me dá os dons enquanto eu estiver aqui na terra. Depois daqui eu não preciso mais. Por quê? Porque Ele me dá os dons com a finalidade de edificar a igreja dele,
de ensinar a igreja dele, de orientar a igreja dele, de abençoar a igreja dele, de dar graças através da palavra à igreja dele, de edificá-la, Não é meu, não são meu, não é meu, não é. Eu não tenho por que me gloriar naquilo que Deus me usa para fazer, porque é um dom de Deus, Ele está me abençoando, Ele está me usando. Não tem por que me gloriar. O apóstolo São Paulo diz que uma pessoa tão abençoada quanto o apóstolo São Paulo, ele chega no momento de entender completamente a situação, onde ele fala o seguinte: olha, a única coisa em que vou me gloriar é na cruz de Cristo. Só isso, nada mais do que isso. Então, irmão, o Senhor volta e fala para aquela pessoa: cadê os talentos que eu tirei? Ah, o Senhor me deu 5, tem outros 5 aqui. Então ele elogia, não tem uma pessoa específica, ele elogia, porque não é uma única pessoa que recebe o dom de Deus. A igreja toda recebe, toda a igreja recebe, né? Toda ela. Então o que ele fala? Abençoado é você, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Então elogia, chama o outro que foi dado 2, 3 talentos, e ele respondeu a mesma coisa. Então, elogiou-se, mas não tinha uma única pessoa específica. Elogiou-se aqueles que receberam, aqueles que recebem e desenvolvem, crescem. Agora, irmãos, tem 3 únicas pessoas dentro das Sagradas Escrituras, aqui no Novo Testamento, em que o Senhor viu nelas excelentes qualidades, as elogiou, e são as únicas 3, pessoalmente. O Senhor elogiou essas 3 pessoas, e eu poderia pensar assim: só pode ser Pedro, porque Pedro foi o único que andou com o Senhor por cima das águas. Só pode ser João, porque ele foi o único que tinha tão intimidade com o Senhor que reclinou essa cabeça no peito do Senhor. Ou outro qualquer ali. Não foi nenhum deles. Na verdade, o Senhor não elogiou a fé de nenhum dos seus 12 escolhidos. Ao contrário, quando eles estavam caminhando, andando com o Senhor, estavam caminhando com o Senhor, estavam andando com o Senhor, muitas e muitas vezes o Senhor os repreendeu, muitas e muitas vezes o Senhor teve que chamar a atenção deles, outras vezes, meus irmãos, na mesma hora que o Senhor mandou uma palavra, confirmando que Pedro havia sido usado por Deus para fazer uma revelação: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, mais do que abençoado é você, porque o que você revelou não é a carne, não é o sangue, mas foi o que o meu Pai te mostrou. E no mesmo instante, logo depois, ele repreende Pedro, falando: arreda-te de mim, Satanás. Então Pedro, ele era um homem aberto, ele era um homem assim impulsivo. Mas nenhum deles, eles estavam no barco, veio aquela tempestade, você sabe o que aconteceu? Jesus disse: homens de pouca fé, por que vocês duvidaram? Então aqueles 12 homens não foram elogiados por Jesus, não tiveram a sua fé elogiada por Cristo, não tiveram. Mas de quem então eu estou falando, irmão? Essas 3 pessoas, quais são essas 3 pessoas? Em Marcos, no capítulo 12, versículo 43 e 44, tem uma passagem onde o Senhor, ele termina de pregar no templo, termina de dar um ensinamento no templo. É interessante, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, eu penso assim, baseado numa passagem bíblica. Quando ele chega lá na praia e os discípulos estão lá, Pedro e os irmãos estão lavando as redes, porque trabalharam a noite toda, não pescaram nada. O Senhor toma o barco, e o Senhor então começa a pregar para aquelas pessoas
E depois, assim, ele se dirige para Pedro, fala: Pedro, lança-te ao mar alto para pescar. Pedro fala: eu trabalhei sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Quer dizer que a mensagem que o Senhor Jesus Cristo havia transmitido ali, e que nós não temos ela na Bíblia Sagrada, qual foi a palavra, qual foi a mensagem, mas Pedro disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu creio que o Senhor estava falando a respeito da fé, de não ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante para ter resultado. Praticante. Então, penso eu que antes do Senhor fazer qualquer coisa, Ele primeiramente pregava algo relacionado àquilo, com respeito àquilo. Pregava, falava alguma coisa. Penso eu que o Senhor Jesus, Ele estava ensinando no templo, muitas pessoas estavam ouvindo-o. Depois que Ele ensina no templo, Ele vai e se assenta na frente do gasofilácio. O que é gasofilácio? Quem é que sabe o que é gasofilácio? Sabe o que é gasofilácio? Sabe? Gasofilácio era uma caixa que se usava, aonde as pessoas vinham e depositavam ali as suas ofertas. Ali. Então ele ficou sentado ali e ele ficou observando as pessoas. Era o momento de levantar-se oferta para ajudar na manutenção do templo. Então vem aquelas pessoas na frente, sabe? E ele sentado ali ficou observando. Você sabe que tem muitas pessoas que infelizmente, elas são pessoas assim, que querem mostrar o que é que elas estão dando. Né? Às vezes a pessoa pega aquele que tem maior e melhor condição, não estou generalizando e nem estou dizendo que todo mundo faz assim, eu apenas estou levando você a pensar comigo. Às vezes a pessoa pega e ele quer mostrar, então ele mostra, né? Ele mostra o quanto ele quer, ele está colocando ali. É interessante, meus irmãos, que às vezes hoje, o que é R$5 para uma pessoa que tem R$2.000 em seu bolso? O que é R$5 para uma pessoa que tem uma conta gorda no seu banco? Não é nada, não é nada. Mas R$5 é muito para aquele que só tem R$5. É muito, é o que ele tem, é o que ele tem. Então, o Senhor ficou ali observando. E vieram muitas pessoas. Na igreja é assim, irmão. Nós temos pessoas de toda classe social, nós temos pessoas com diferentes condições financeiras. Temos diferentes. Né? Nada de errado, isso é normal e natural na vida. Aí, muitas dessas pessoas vieram e depositaram uma quantia gorda de dinheiro ali, né? Quem sabe assim, numa atitude igual, sabe aquele fariseu aquele fariseu que estava orando, olhou para o outro, estava do lado, disse: graças te dou, não sou igual a esse camarada aí, esse cara aí é um pecador, eu não, eu dou do meu dízimo, eu faço jejum e tal, a pessoa se vangloriando daquilo que ele fazia. O outro não, simples, na humildade: Senhor, se for propício a mim, perdoa os meus pecados. Aí o Senhor diz que foi esse o justificado, aquele que se justificava em Cristo Jesus, que pedia e buscava perdão em Cristo Jesus, não aquele que ele ficou ali se auto-justificando, acusando o outro e se auto-justificando. Então, quando o Senhor ficou ali olhando, ele olhou, observou e chamou os seus discípulos, para que os discípulos observassem uma coisa. E todos eles viram uma mulher, uma viúva, depositando 2 moedas no gasofilácio, na caixa de ofertas. Então ele disse para os seus discípulos: em verdade vos digo, esta viúva, ela contribuiu mais do que qualquer dos outros. Por quê? Porque do dinheiro que ela tinha, que ela possuía, ela deu tudo.
E os demais colocaram em porcentagem muito mais, mas era tão apenas aquilo que lhes sobrava e que não seria sacrifício nenhum para eles. Então, o Senhor Jesus Cristo elogiou a atitude daquela mulher. Elogiou a atitude dela, a confiança nela no Senhor. Eu penso, irmão, que o Senhor ele não pregou uma mensagem falando que você devia fazer isso. Não, ele transmitiu uma mensagem, aquela mensagem tocou no coração daquelas pessoas, e aquelas pessoas vieram à frente para ofertar, e aquela mulher que ofertou aquelas 2 moedas, eu tenho convicção, eu tenho certeza que esta mulher, ela foi grandiosamente abençoada por Deus, porque ela confiou totalmente na bondade de Deus para abençoá-la. Totalmente. Então o Senhor a elogiou. Então ela é uma dessas pessoas que foi elogiada pelo Senhor na sua atitude. A outra pessoa, meus irmãos, está escrito no capítulo 7, versículo 9 de Lucas. Quem é essa pessoa? O que foi que ela fez? Você sabe que o que produz fé no nosso coração é a palavra de Deus, né? Os ensinamentos corretos de uma fé perfeita, uma fé que nos advém no coração, através de nós ouvirmos a mensagem da palavra de Deus, como Paulo afirma. No Velho Testamento, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus foi dada como um grandioso oráculo para o povo de Israel. Era uma aliança que Deus havia feito com aquele povo e com os descendentes, aqueles que pertenciam àquele povo, né? E eles haviam recebido, e eles não apenas haviam recebido, mas eles aplicavam aquilo em suas vidas. Aplicavam aquilo, os ensinamentos do Senhor. Você sabe que havia, a Palestina naquele tempo todo era dominada pelo Império Romano. O Império Romano tinha os seus representantes, né, ali na Palestina, em toda a área. Eles comandavam aquilo. E havia os soldados e havia os comandantes também. E dentre esses comandantes havia um homem que nós não sabemos o nome dele, né? Ele era um centurião, ele era uma pessoa que cuidava, ele era uma pessoa que tinha a responsabilidade de uma centúria, de 100 soldados. 100 soldados. E esse homem, ele se converteu ao Senhor. Se converteu foi prosélito para o judaísmo. Ele era romano. E esse homem, ele tinha um bom testemunho das pessoas. As pessoas falavam muito bem dele, porque ele, ao converter, ele ajudou a construir templo, ajudou a construir sinagoga. Era uma pessoa muito querida, né? E ele falando com algumas pessoas a respeito de um dos seus empregados, ou melhor, do seu escravo, ele estava com uma dor muito forte em seu coração, porque ele considerava os seus escravos. Ele não era alguém que falava assim: enquanto você está bom, você me serve, porque você ficou doente, tchau e benção, tchau, pode sepultar, pode morrer, pode mandar embora, pode vender aí por... Não, ele tinha consideração. E por ele ter consideração, ele pediu que alguém fosse até o Senhor Jesus Cristo, para que esse viesse até a sua residência, a sua residência, para quê? Para que ele orasse por esse escravo que estava enfermo, que estava doente, que estava à morte. Esse homem talvez não conhecesse a Cristo, ouviu falar, mas não conhecia. E nos parece que ele também não se achou digno de ir até o Senhor Jesus. Por isso ele pediu a intervenção de outras pessoas.
E isso nós notamos quando Jesus estava vindo para ir na casa desse centurião, o centurião saiu ao seu encontro. Saiu ao seu encontro com algumas palavras. Palavras essas que despertaram o coração do Senhor Jesus Cristo, e ele fez uma observação. Esse homem chegou para o Senhor e disse: Senhor, olha, eu sou um homem que tem autoridade, eu tenho aí soldados à minha autoridade. Eu sei também que o Senhor é um homem que tem autoridade. Irmão, Jesus não andava com soldados. Jesus, ele não tinha soldados junto com ele. Não tinha. Mas olha a visão desse homem, desse centurião. Eu sei que o Senhor tem soldados às suas ordens. O meu soldado, quando eu falo para ele vai, ele vai. Quando eu digo para ele vem, ele vem. Por isso eu te digo, eu não sou digno de te receber na minha casa, não tenho dignidade alguma em te receber. O homem era uma autoridade, mas ele sabia que diante do Senhor Jesus Cristo, Jesus era autoridade maior do que ele. Maior do que ele. Então, ele dirige essas palavras ao Senhor. Eu sei que o Senhor tem autoridade. Eu não sou digno que entre na minha casa. Eu sei que o Senhor tem soldados às suas ordens. Então, manda uma palavra e o meu servo será sarado. Irmão, olha a fé desse homem. Presta atenção. Um exemplo aqui. O nosso irmão Luiz ali. Ele vem e fala assim. Eu gostaria muito, eu preciso muito, que o Senhor vá orar na casa do fulano, do ciclano. Que o Senhor chegue lá e coloque as mãos sobre essa pessoa. O que vai despertar mais fé? Ele falando para mim, eu quero que o Senhor ore por fulano, e eu orar daqui por fulano, ou ele dizer, eu quero que o Senhor vá lá e coloque as mãos sobre ele, toque nele, e ore por ele. O que é que vai despertar mais fé no coração da pessoa? A oração que eu vou fazer sem ela ver, ou a oração que eu vou chegar lá e vou colocar a mão sobre ela? Qual vai ser? Logicamente que nós, amado irmão, desperta sempre alguma coisa em nós quando nós recebemos um toque concernente àquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos falando, a oração que nós estamos fazendo. A pessoa, além dela estar ouvindo a oração, ela está recebendo um toque das mãos. Então, isso desperta mais a fé no coração da pessoa. Agora, veja bem a atitude desse centurião. O senhor não precisa ir lá, não. O senhor não, porque eu não sou nem digno de receber na minha casa. O senhor não precisa chegar lá e colocar as mãos sobre o meu. Não precisa. Manda uma única palavra. E o meu servo vai ser sarado. O meu servo vai ser curado. O meu servo vai ser sarado. O meu servo vai ser curado. Foi aí que o Senhor Jesus Cristo virou para os seus discípulos e disse: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Nem mesmo no meu povo, esse é um estrangeiro. Nem mesmo no meu povo eu encontrei tamanha fé. E o Senhor então elogiou esse centurião, a fé que ele demonstrou e a reverência que ele prestou ao Senhor Jesus Cristo. Vamos falar do último aqui. O último que nós vamos falar. Está escrito em Mateus 26, 13. O que está escrito lá em Mateus 26, 13? Antes disso, eu quero contextualizar aqui. Irmão, você sabe que muitas pessoas, irmãos, eles acham assim que na atitude de uma outra pessoa é um exagero. Isso é um exagero. Isso aí não. Isso é demais, isso é um exagero. Né? Os discípulos do Senhor,
Estavam sentados à mesa junto a ele, e perto do Senhor estava quem? Estava Lázaro. Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E Lázaro estava sentado perto do Senhor. Aí vem uma das irmãs de Lázaro, e ela tem em suas mãos um perfume caríssimo. Caríssimo, caríssimo. Perfume é coisa boa, né, irmão? É, na verdade, né? Mas tem uns perfumes que é uma delícia. É uma delícia. Tem alguns também que arrebenta a gente, né? Essa sai aquela espirrada assim, você tá lá, não sei não, tá sentindo aquele cheiro ardido, meu Deus. Mas você passa ali, esses locais que são especialistas em perfume, você passa assim, não vou fazer propaganda de ninguém não, você passa assim na calçada, que cheiro bom. Não é não? Não é não? Não é verdade? Agora eu pergunto uma coisa para você. Você sabe que tem perfumes assim, um perfume mais ou menos assim, abaixo de R$400, R$500, um perfume. Um perfume. E quando você compra ou ganha um perfume com esse valor, você não toma banho e passa esse perfume. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E a semana toda você põe aquele mais baratinho, aquele que dá só para enganar. Mas quando de uma ocasião especial, então você passa aquele perfume agradável, né? Que você chega assim, o ambiente fica cheio, aquele cheiro gostoso. Não é assim não? Não é assim? Você não é um perfume desse valor que você usa toda hora, não. Não. Tem ocasiões e dias especiais. E essa mulher chegou com um perfume de alto valor, viu Jesus ali, amado irmão, ela nem se deu conta, ela pouco se importou se era de pouco, se era de muito valor, ela foi, derramou aquele perfume em Jesus e encheu a casa daquele cheiro gostoso. As pessoas se voltaram para ver o que tinha acontecido, olhando Jesus, e viram aquele perfume sobre ele, exalando aquela coisa gostosa, aquele cheiro gostoso. Os discípulos do Senhor, sabe o que fizeram? Eles reclamaram, resmungaram, e não foi somente Judas não, que era o tesoureiro, e que o dinheiro que era colocado ali para o ministério de Jesus, para ajudar nas viagens que ele fazia, e ele pegava, não foi somente ele, a Bíblia fala que todos os discípulos acharam que era um desperdício. É um desperdício fazer isso. É um desperdício. Quantas vezes a gente também vê alguém assim, com uma ação muito especial, um dom muito especial, de abençoar a casa do Senhor, de preparar da melhor maneira possível, assim, deixar bela, bonita, isso é um desperdício. Irmão, está na Bíblia Sagrada, Davi, ele casou-se com Milca, era filha de Saul, e ele casou com ela porque ela foi um dote que Saul deu para Davi por ele ter matado o gigante Golias. E um dia, Davi então começou a dançar diante do Senhor, a engrandecer ao Senhor. Ele estava fazendo aquilo para o Senhor, ele não estava mostrando para ninguém não, ele estava fazendo aquilo para o Senhor. Milca olhou aquilo e chamou-o de homem sem vergonha. Chamou ele. Chamou assim. Então, amado irmão, presta atenção. Às vezes, as pessoas, elas fazem o melhor para o Senhor, e às vezes porque a gente não tem aquela mesma visão, às vezes porque a gente não tem aquela mesma qualidade, às vezes porque a gente não tem aquele mesmo sentido, não consegue enxergar a coisa daquela maneira, a gente fica falando, para que esse desperdício? Irmão, não é desperdício quando você faz as coisas para o Senhor. Não é desperdício, não é.
quando você faz as coisas belas para o Senhor. Não é. Não é desperdício. Ah, mas por que fazer isso? É um desperdício. Não, não é. Não é. Se tem condições para fazer, essa condição vem do Senhor e é com essa qualidade que se apresenta ao Senhor. Consequentemente, a pessoa com a qualidade que ela tem, com o dom que Deus deu para ela, ela faz o melhor conforme ela enxerga, conforme o dom que Deus deu para ela fazer. Está me entendendo? Está me entendendo? Está me entendendo? Então, os discípulos, irmãos, olha aqui, foram os 12, não foi um nem outro não. A Bíblia fala que todos eles acharam que era um desperdício. Que desperdício o quê? Eu estou ungindo, porque o milagre que ele fez na vida do meu irmão de ressuscitá-lo, não há dinheiro no mundo que pague. É uma gratidão por aquilo, um reconhecimento por aquilo que o Senhor fez. Ela chegou e derramou o perfume. Aleluia. Exalou dentro daquela casa. Bonito, grandioso, glorioso, magnífico. Olha aqui que fala aqui no capítulo 26 de Mateus. Diz aqui assim: faça o melhor que você puder fazer para o Senhor. 26 de Mateus, versículo de número 13. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha que coisa, irmão, que o Senhor... Eu estou falando dela aqui, ó, algo que ela fez há mais de 2000 anos atrás. Estou falando dela, estou trazendo a memória a respeito dela aqui aos irmãos, falando dela. E da mesma forma também, dentro desse versículo, eu falo da ingratidão de todos os discípulos com respeito ao Senhor. Por isso, amado irmão, Deus não deixa absolutamente nada sem observar. Ele observa tudo. Tudo. Ele observa tudo. Ele observa o sacrifício que você faz às vezes para sair da tua casa e vir na casa do Senhor. Ele observa tudo. Tudo, tudo, tudo. E que às vezes eu posso ver isso como um sacrifício, mas na verdade para você não é um sacrifício, é um prazer. Tamanha é a generosidade, tamanha é a gratidão que você tem em seu coração por aquilo que Deus está fazendo e tem feito na sua vida. A maneira, modo, jeito com o qual nos dirigimos a Ele é também observado por Ele. E espero que a nossa vida, no relacionamento com Ele, consigamos também receber a atenção dEle. Amém? Então, ele elogiou a atitude da viúva pobre, a fé do centurião, e elogiou o desprendimento desta mulher, derramando sobre ele generosamente um perfume de alto preço. Ponha sua fé em Jesus e valorize-o acima de todas as coisas.